Continuando a nossa aula de geometria analítica, nós temos algumas questões para resolver, não é verdade? Olha só, a primeira questão, então eu vou só dizer os passos para você poder encontrar os valores correspondentes de cada questão. A primeira questão nós temos: observe a imagem a seguir e encontre a medida do raio da circunferência. Então aqui nós temos essa circunferência inscrita em um plano cartesiano. Se ele é um plano cartesiano, nós temos sempre pontos referentes a ele. Então, nós temos aqui um ponto que a gente pode chamar de ponto A, que está bem aqui, e temos aqui o final, ponto B. Quais são as coordenadas desses dois pontos? O ponto A, o primeiro valor sempre é de x, lembra? Então, o ponto A, como ele está inscrito na coordenada do y, então eu sei que o x é 0. Toda vez que você vê esse pontinho em cima da coordenada do y, eu sei que o x é 0. E quanto que vale o y? O valor que está aqui representado, 3. Então, essa é a coordenada do ponto A. Qual é a coordenada do ponto B? Nós temos primeiro o valor de x, que é 2. E o valor do y, que é 5, é onde ele se encontra. Então, o primeiro passo é você encontrar as coordenadas do ponto. Como ele pede para encontrar a medida do raio da circunferência, que é esse valor aqui, ó, a distância entre A e B te dá o raio da circunferência. O raio é qualquer valor representado do centro da circunferência até a sua extremidade. Então, para a gente encontrar o valor desse raio, basta a gente jogar na formulazinha da distância, tá bem? Então, a letra A, você vai jogar na formulazinha da distância entre A e B. Distância entre A e B vai ser igual, abre raiz, x de B menos x de A ao quadrado, mais y de B menos y de A ao quadrado. Então, você resolvendo essa distância, você encontra o valor do raio, tá bem? Para o coeficiente angular, na letra B, que ele pede, nós também temos uma fórmula. Que fórmula que é do coeficiente angular? É o m, igual y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. y2 é o valor do ponto B e xy1 ou x1 é o valor do ponto A, tá? Então, é só você representar aqui, resolver que você encontra o valor correspondente. Na questão número 2, nós temos aqui, ó, o segmento AB a seguir representa o perfil de uma madeira de 5 metros de comprimento apoiada em uma parede A e em um ponto B do solo. Então, aqui nós temos a madeira de 5 metros de comprimento e nós temos dois pontos, né? O ponto A e o ponto B, também num plano cartesiano. Isso, também num plano cartesiano. Continuando a leitura. Sabe-se que o ponto A está localizado a 4 metros de altura do solo. Se ele está localizado a 4 metros de altura, eu sei que aqui vale 4, tá? Associando-se a imagem a um sistema de coordenadas cartesianas, determine as coordenadas do ponto A e do ponto B. Se ele quer coordenadas, então a letra A, você precisa dizer qual é o valor do x e do y do ponto A, e o ponto B a mesma coisa, quais são os valores do x e o valor do y. Lembrando que, se você tem o ponto na coordenada y, isso quer dizer que o x vale 0. Se você tem o ponto na coordenada x,
quer dizer que o y vale 0, tá? Então, você consegue descobrir quais são as coordenadas do ponto. Vamos colocar aqui, ó, coordenada do ponto A. Quanto vale x? Se ele está na coordenada do y, x vale 0 e y está aqui 4 metros. 0 e 4. Quais são as coordenadas do ponto B? Eu sei que é um valor para x, que a gente não conhece, porque está na coordenada x. E o y vale quanto? Vale 0, porque ele está no x. Então, aqui é 0. Para a gente descobrir a coordenada do ponto B, o x do B, a gente vai ter que jogar na formulazinha, porque a gente tem o valor de 5 metros, que é a distância entre A e B. A distância entre A e B, eu sei que é 5 metros. Então, você vai jogar na fórmula da distância entre os dois pontos. Mesma fórmula. X de B menos x de A ao quadrado, mais y de B menos y de A ao quadrado. Joga nessa formulazinha, sabendo que a distância é 5, x de A é 0, y de A é 4, x de B não tem, é o único valor que você não vai ter, e y de B é 0. Tá? Joga na fórmula que você encontra as coordenadas do ponto B, que é o único que está faltando. A letra B determina o ponto médio do segmento. A gente fazer aqui do ladinho. A letra B, o ponto médio, é aquelas formulazinhas que a gente tem do ponto médio, o x e o y, né? As coordenadas x, ponto médio de x vai ser igual x de A mais x de B dividido por 2, y, ponto médio, é igual y de A mais y de B dividido por 2. Tá? São essas duas formulazinhas para você encontrar o ponto médio do segmento AB, certo? A próxima, número 3. Para estudar o movimento de um inseto, um biólogo registrou no plano cartesiano, na verdade, né, a trajetória desse pequeno animal. Em certo momento, o biólogo observou o inseto no ponto A, 3 e 6, e 4 minutos depois o inseto estava no ponto B, 5 e 8. Determine. Desenhe no plano cartesiano as coordenadas anotadas pelo biólogo. Então, se ele quer o plano cartesiano, você vai fazer a coordenada x e a coordenada y, representando o ponto A e representando o ponto B, tá? Nessa coordenada. Então, só estabelece os valores para x, estabelece os valores para y e coloca lá o ponto B e o ponto A dentro desse desenho, tá? A letra B, qual era a posição do inseto 2 minutos depois de passar pelo ponto A? Você sabe que o total de minutos é 4. 4 minutos que o inseto percorreu, que foi observado da distância do A em direção ao ponto B. Se ele andou 2 minutos, quer dizer o que desses 4 minutos? A metade. Então, se é a metade, para a gente encontrar qual era a posição desse inseto, a gente vai calcular pelo ponto médio, tá? Então, a B da número 3, você vai calcular pelo ponto médio do segmento. Então, você vai achar a coordenada do x, que é x de A mais x de B dividido por 2, e a coordenada do y, desse ponto médio, que é y de A mais y de B dividido por 2. A próxima questão é para observar o gráfico e responder. Quais são as coordenadas dos pontos? Então, a gente pode chamar isso aqui de ponto A
e esse de ponto B. Se ele quer saber as coordenadas, então a letra A, ele quer que você diga qual é o valor do x e do y para o ponto A, e o ponto B a mesma coisa, qual é o valor do x e o valor do y, tá? Observando o gráfico, se está na reta y, quer dizer que o x vale 0, se está na reta x, quer dizer que o y vale 0, certo? E na letra B, determina o coeficiente angular da reta. Para o coeficiente angular, a gente vai descobrir o valor do m. Lembra? Que é igual y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Então, encontrando as coordenadas dos pontos, você vai chamar o 2 de B e o 1 de A. E jogar na formulazinha para encontrar o valor do coeficiente angular da reta. A número 5. Deixa eu diminuir. A número 5 você também tem um gráfico. Representa o valor gasto com a energia elétrica de um ferro de passar roupa. A letra A, calcule o coeficiente angular da reta. Beleza, se você tem que calcular o coeficiente angular da reta, você precisa descobrir quais são os valores dos pontos, né? Então, aqui você tem o primeiro ponto saindo do 0. Então, aqui pode ser o ponto A e aqui pode ser o ponto B. Então, se você sai do 0, x e y valem 0. E aqui o ponto B está facinho, né? Os valores de x e o valor do y. Determinando o coeficiente angular, jogando na mesma formulazinha do exercício anterior, y2 menos y1 dividido por x2 menos x1, tá? Determina a distância da reta. Se ele quer a distância entre A e B vai ser igual. Abre raiz, aquela fórmula bem grandona, x de B menos x de A ao quadrado mais y de B menos y de A ao quadrado. Tá? Então, essa é a fórmula que você vai usar. Já sabendo as coordenadas do ponto, então ficou fácil. Faz primeiro o parênteses, depois a soma e por último a raiz. E o último exercício, o número 6 da nossa apostila. Uma supermoto foi abastecida em um posto de gasolina, como mostra o gráfico a seguir. O volume Y em litros de combustível. Então, a gente sabe que o Y, vamos colocar aqui, representa litros de gasolina, né? Contido no tanque, em função do tempo X em segundos. Então, X é o tempo. Esses valores são importantes para a gente resolver as questões. Letra A. Determina a equação da reta nos pontos P2 e P3. Se ele quer a equação da reta é aquela fórmula y menos y inicial igual m, qual é o coeficiente angular, vezes x menos x inicial. Então, se ele quer a equação da reta, você primeiro precisa determinar o valor do coeficiente angular, tá? Dos pontos P2 e P3. Então, o coeficiente angular, que é o primeiro cálculo que você vai fazer, m é igual y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Então, primeiro você vai encontrar o valor do coeficiente angular. Como é P2 e P3, o y2 é o valor do P3, então você precisa saber as coordenadas dos pontos, né? Tá fácil aqui, ó, o valor do x, valor do y,
valor do y, valor do x para os dois pontos. Então, você tem as coordenadas facilmente. O y2 vai ser o valor do P3 e o 1 vai ser o valor do P2, tá? Então, aqui você vai encontrar primeiro o coeficiente angular, depois substitui na fórmula da equação da reta para os valores de x inicial e y inicial, ou você escolhe o valor do P3 ou o valor do P2 e a equação vai ser a mesma, certo? A letra B, quantos litros de gasolina havia no tanque da supermoto quando chegou para abastecer? Se ele quer saber quantos litros, ele quer saber o y, tá? Então, na hora que ele chegou para abastecer, você vai utilizar a fórmula que você encontrou aqui, ó, da equação da reta, tá? Você vai encontrar uma formulazinha. Então, quando ele chegou para abastecer, vou colocar aqui só para você conseguir resolver. Se ele quer saber quantos litros de gasolina havia no tanque, então você não vai ter o valor do y. E o seu x, se ele está chegando para abastecer, qual é o tempo quando chega? O tempo inicial é 0, tá? Então, o seu x vai valer 0. O y você vai encontrar jogando na fórmula que você achou na letra A da equação da reta, tá? Então, essa é a letra B. A letra C, calcule a capacidade do tanque, sabendo que o gatilho de combustível ficou acionado por 65 segundos. 65 segundos é tempo. Então, o valor do x é igual a 65. E ele quer saber a capacidade do tanque, capacidade em litros. Então, agora você vai encontrar o valor do y novamente, também de acordo com a fórmula que você vai encontrar na letra A, tá? Então, estas são as questões. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar.